Pierrot ou Os Segredos da Noite, por Michel Tournier. Duas pequenas casas brancas se encaravam na aldeia de Powdersnap. Um era a lavadeiria. Ninguém se lembrava do nome verdadeiro da lavadeira. Por causa de seu vestido branco como neve, todos a chamavam de Columbina, a pomba branca. A outra casa era a padaria de Pierrot. Pierrot e Columbina haviam crescido juntos, sentados lado a lado nos bancos da escola da aldeia. Estavam tão frequentemente juntos que todos imaginavam que, mais tarde, se casariam. Mas seus caminhos se separaram quando Pierrot se tornou ajudante de padeiro e Columbina lavadeira. Ora, um padeiro precisa trabalhar à noite para que a aldeia tenha pães frescos e pãezinhos quentes pela manhã. Já a lavadeira trabalha durante o dia. Ainda assim, poderiam ter se encontrado ao entardecer, seja à noite, quando Columbina se preparava para dormir e Pierrot estava acordando, seja de manhã, quando o dia de Columbina estava começando e a noite de Pierrot chegava ao fim. Mas Columbina evitava Pierrot, e o pobre rapaz padecia em silêncio. Por quê? Porque seu velho amigo lhe lembrava muitas coisas desagradáveis. Columbina amava apenas o sol, os pássaros e as flores. Ela florescia apenas no verão, no calor, mas o rapaz do pão, como já dissemos, vivia principalmente à noite, e para Columbina, a noite era apenas a escuridão, povoada de criaturas assustadoras como lobos e morcegos. Nesta hora, preferia fechar as portas e as janelas e se encolher sobre o edredom para dormir. E não era só isso. Pierrot vivia de dois reinos escuros ainda mais perturbadores, sua adega e seu forno. E se houvessem ratos na adega? E não disse que tudo é preto como fuligem? É preciso dizer, além disso, que Pierrot tinha um aspecto de seu ofício. Talvez por trabalhar à noite e dormir durante o dia, Pierrot tinha um rosto redondo e pálido, que o fazia parecer a lua cheia. Seus grandes olhos, atentos e sempre espantados, faziam-no lembrar uma coruja, assim como suas roupas largas, flutuantes e brancas de farinha. Como a lua, como a coruja, Pierrot era tímido, silencioso, fiel e reservado. Preferia o inverno ao verão e a solidão à companhia. Em vez de falar, o que lhe era difícil e não se saía bem, preferia escrever, à luz de uma vela, com uma pena enorme, longas cartas para Columbina, que jamais enviava, convencido que ela não as leria. O que Pierrot escrevia nessas cartas? Tentava corrigir a visão que Columbina tinha da noite. Explicava-lhe que a noite não era o que ela imaginava. Pierrot conhecia a noite. Sabia que ela não era um buraco negro, tampouco sua adega ou seu forno. À noite, o riacho canta com notas mais altas e cristalinas, e brilha com milhares de escamas prateadas. A folhagem das árvores agitada contra o céu escuro, cintila como se estivesse cheia de estrelas. Os ventos noturnos são mais intensamente perfumados pelo mar, pelas florestas, pelas montanhas, do que os ventos diurnos carregados pelo trabalho dos homens. Pierrot conhecia a lua, sabia como olhá-la. Sabia que ela não era um disco liso e branco como um prato. Olhava para ela com atenção e amizade suficiente para ver, a olho nu, que ela tinha relevo, que era uma esfera de verdade, como uma maçã, como uma abóbora, e que além disso não era lisa, mas esculpida, ondulante e cheia de covinhas, como uma paisagem de colinas e vales, como um rosto com rugas e sorrisos. Sim, Pierrot sabia de tudo isso porque, depois de amassar longamente a massa e deixá-la crescer com o segredo do fermento, eram necessárias 2 horas para que o descansasse e crescesse. Nesse tempo, ele deixava sua cozinha. Toda a aldeia dormia. Ele se tornava a consciência clara daquele lugar. Percorria suas ruas e becos,
Seus grandes olhos redondos se abriam para o sono dos outros, homens, mulheres e criança que, assim que acordassem, comeriam os pãezinhos de que ele preparara. Passava sobre as janelas fechadas de Colombina. Tornava-se o vigia da aldeia, o guardião de Colombina. Imaginava a moça suspirando e sonhando na frieza alva de que sua grande cama ficava. Quando erguia seu rosto pálido para a lua, perguntava-se se aquela doçura redonda que flutua sobre as árvores num véu de névoa seria uma face, um seio, ou melhor, um pequeno traseiro. Sem dúvida, as coisas poderiam ter continuado assim por um tempo, se numa bela manhã de verão, cheia de flores e pássaros, não tivesse entrado na aldeia um veículo curioso, puxado por um homem. Parecia um pouco carroça cigana, um pouco barraca de feira. Era evidente que alguém podia abrigar-se e dormir lá dentro. Ao mesmo tempo, aquela morada reluzia com cores vivas e cortinas ricamente pintadas flutuavam como bandeira ao redor. No alto, uma placa envernizada coroava o veículo. Arlequim, pintor de casas. Ele esfregou as mãos com energia e começou a bater na porta. Era meio-dia, como já dissemos, e Pierro dormia profundamente. Arlequim teve de bater por muito tempo até que a porta se abrisse, revelando um Pierro ainda mais pálido que costume, cambaleante de cansaço. Pobre Pierrot, todo branco, desengrenhado, confuso, piscando os olhos na luz implacável do meio-dia. Parecia tanto uma coruja que, antes mesmo de Arlequim abrir a boca, alguém atrás dele começou a rir. Era Colombina, que observava a cena de sua janela, com um grande ferro de passar nas mãos. Arlequim se virou, avistou-a e explodiu em risadas também. Pierro se viu sozinho e triste em sua roupa branca como o luar, diante daqueles dois filhos do sol, unidos por sua alegria compartilhada. Então se encheu de raiva, o coração picado de ciúmes. Fez com que ele batesse a porta na cara de Arlequim e voltasse para a cama, embora não fosse provável que conseguisse dormir novamente tão cedo. Arlequim, no entanto, dirigiu-se à lavanderia, onde Colombina havia desaparecido. Procurou-a. Ela reapareceu em outra janela e sumiu de novo antes que Arlequim conseguisse se aproximar. Parecia brincar de esconde-esconde com ele. Finalmente, a porta se abriu e Colombina saiu carregando um grande cesto de roupas limpas. Seguindo por Arlequim, ela foi até o jardim e começou a pendurar a roupa nos varais para secar. Havia apenas lençóis e toalhas brancas, brancas como a roupa de Colombina, brancas como as de Pierro. Mas aquelas roupas eram penduradas não sobre a luz da lua, e sim ao sol. O sol que fez todas as cores brilharem, em especial as dos trajes de Arlequim. Arlequim, bom falador, começou a fazer discursos para Colombina. Ela respondia. Sobre o que conversaram? Sobre roupas. Colombina falava de branco. Arlequim falava de cores. Para a lavadeira, acostumada a alvejar tecidos, o branco era natural. Arlequim tentava fazê-la pensar em cores, e de fato conseguia um pouco. A invasão de lojas de roupas brancas por toalhas lilazes, fronhas azuis, toalhas de mesa verdes e lençóis cor-de-rosa remonta a este famoso encontro em Powdersnap. Depois de pendurar sua roupa ao sol, Colombina voltou para a lavanderia. Arlequim, carregando um cesto vazio, ofereceu-se para repintar a fachada da casa. Colombina aceitou. Arlequim pôs-se a trabalhar imediatamente. Desmontou sua carroça e com as peças ergueu um andaime contra a frente da lavanderia. Era como se a carroça, ao ser desmontada, tivessem tomado posse da casa de Colombina. Arlequim subiu ágil ao andaime,
com suas calças de losangos multicoloridos e sua crista de cabelos vermelhos, parecia um pássaro exótico empoleirado. E, para completar a semelhança, cantava e assobiava, cheio de entusiasmo. De tempos em tempos, Colombina espiava pela janela e eles trocavam piadas, sorrisos e canções. Logo o trabalho de Alerquim tomou forma. A fachada branca da casa desapareceu sobre um espectro de muitas cores. Estavam ali todas as cores do arco-íris, e até algumas mais, mas nenhum preto, branco ou cinza. E o melhor de tudo, Alerquim teve duas ideias que provavam, caso alguém ainda duvidasse, que ele era o mais ousado e atrevido dos pintores de casas. Primeiro, desenhou na parede a figura de uma colombina em tamanho natural, carregada sobre a cabeça o cesto de roupa. Mas isso não era tudo. Em vez de representá-la com o seu tradicional vestido branco, Alerquim vestiu essa colombina com um traje de pequenos losangos coloridos, idênticos aos das próprias calças. E havia mais. Ele repintou em letras pretas sobre o fundo branco a palavra lavanderia, mas acrescentou no final, em letras todas as cores, tinturaria. Ele trabalhou tão rápido que ficou tudo pronto antes do pôr do sol, embora a tinta ainda estivesse longe de secar. O sol se põe e Pierro se levanta. A janela do porão da lavanderia se ilumina e se tinge de reflexos quentes. Uma lua enorme flutua como um balão leitoso no céu fosforescente. Logo, Pierro sai de sua sala do forno. A princípio, não vê nada além da lua. Ela o enche de felicidade. Ele corre em sua direção, acenando com os braços cheios de amor, sorri para ela, e a lua lhe devolve o sorriso. Eles parecem realmente irmãos, com seus rostos arredondados e roupas diafanas. Mas, enquanto dança e gira, Pierro tropeça nos potes de tintas espalhados pelo chão. Bate no andaime erguido contra a casa de Colombina. O choque o desperta de seu sonho. O que está acontecendo? O que houve com a roupa lavada? Pierro não reconhece mais aquela fachada extravagante, especialmente não aquela colombina vestida de alerquim. E aquela palavra bárbara junto à inscrição, lavanderia, tinturaria. Pierro para de dançar. Fica sem palavras. A lua no céu faz uma careta de dor. Então Colombina se deixou seduzir pelas cores de Alerquim. A partir de agora, ela vai se vestir como ele, e em vez de ensaboar e passar roupas brancas e frescas, vai mergulhar roupas desabotadas e gastas de caldeirões de cores químicas sujas e nauseantes. Pierro sobe ao andaime, toca-o com desgosto. Acima, uma janela está iluminada. O andaime é terrível, porque permite espiar pelas janelas de cima e ver o que acontece nos quartos. Pierro sobe em uma tábua, depois em outra, até chegar à janela iluminada. Espia para dentro. O que viu, nunca saberemos. Ele salta para trás e se esquece do que está a 3 metros do chão. No andaime, cai. Que queda! Está morto? Não. Levanta-se com dificuldade, mancando, volta à lavanderia, acende uma vela, mergulha sua grande pena no tinteiro e escreve um bilhete breve para Colombina. Ele sai com o envelope na mão, ainda mancando. Hesita por um instante. Depois decide prender sua mensagem em uma das traves do andaime. Então volta para dentro. A luz da janela do porão se apaga. Uma grande nuvem vem ocultar o rosto triste da lua. O novo dia começa. Sobre um sol glorioso. Alerquim e Colombina saltitam para fora da lavanderia tinturaria de mão dadas. Colombina não veste mais seu habitual vestido branco. Agora usa um vestido feito de pequenos losangos coloridos, de todas as cores, exceto preto e branco. Está vestida como a colombina pintada por Alerquim na fachada da casa. Tornou-se uma pequena arlequinquineta. Que felicidade a deles!
Eles dançam junto ao redor da casa. Em seguida, Arlequim, ainda dançando, se ocupa de uma tarefa curiosa. Ele desmonta o andaime erguido contra a casa de Colombina. Ao mesmo tempo, recompõe seu veículo engraçado. A van toma forma novamente. Colombina experimenta o veículo. Arlequim parece achar natural a partida deles. Afinal, o pintor é um verdadeiro nômade. Vive sobre o seu andaime como um pássaro sobre o seu galho. Não vê motivo para demorar. Além disso, não tem mais nada a fazer em Powdersnap, e o campo brilha com todos os seus encantos. Colombina parece disposta a partir. Carrega um pequeno pacote leve para dentro da van. Fecha as janelas de sua casa. Agora está pronta, com Arlequim na van. Eles vão partir. Não, ainda não. Arlequim desce. Esqueceu-se de algo. Uma grande placa que ele pinta em arabescos e depois prende na porta da casa. Fechado para a lua de mel. Agora sim, podem partir. Arlequim se prende à van e puxa da estrada. Logo o campo os envolve e os acolhe. Há tantas flores e borboletas que a paisagem parece ter se vestido com um traje de Arlequim. A noite cai sobre a vila. Pierro se aventura para fora da padaria, ainda mancando. Aproxima-se da casa de Colombina. Tudo está fechado. De repente, ele avista a placa. É tão terrível que ele não consegue ler. Esfrega os olhos. Ainda assim, precisa aceitar a evidência. Então, mancando, retorna à sua sala de forno. Logo sai novamente. Ele também tem uma placa. Pendura a sua porta antes de fechá-la com força. Ela diz: fechado por coração partido. Os dias passam. O verão está chegando ao fim. Arlequim e Colombina continuam a percorrer o país, mas a felicidade deles já não é mais a mesma. Cada vez mais, é Colombina quem puxa a van enquanto Arlequim descansa dentro. O tempo muda. As primeiras chuvas de outono tamborilham sobre suas cabeças. Seus finos e multicoloridos trajes começam a desbotar. As árvores ficam vermelhas, depois perdem suas folhas. Eles atravessam florestas de árvores mortas, campos errados, em tons de marrom e preto. Uma manhã, uma transformação mágica. Durante toda a noite, o céu esteve cheio de flocos rodopiantes. Ao amanhecer, a neve cobre todo o campo, a estrada e até a van. É o grande triunfo do branco, o triunfo de Pierro, como se para coroar essa revanche do garoto padeiro. Naquela noite, uma enorme lua prateada flutua sobre a paisagem gelada. Colombina pensa cada vez mais em Powdersnap e também em Pierro, especialmente quando olha para a lua. Um dia, encontra um pequeno bilhete em sua mão. Não sabe de onde veio. Pergunta-se se o garoto padeiro passou por ali recentemente para deixar sua mensagem. Na verdade, ele a escrevera mais cedo e pendurara em suas traves do andaime, que agora faz parte da van. Ela lê: Colombina, não me deixe. Não se deixe enganar pelas cores químicas e superficiais de Arlequim. Essas cores são tóxicas, cheiram mal, descascam. Mas eu também tenho as minhas cores. Só que as minhas são verdadeiras e profundas. Escute atentamente esses segredos maravilhosos. Minha noite não é preta, é azul, e é um azul que você pode respirar. Meu forno não é preto, é dourado, e é um ouro que você pode comer. A cor que eu faço alegria em seus olhos. E além disso, é espessa e sólida, cheira bem, é quente e nutre você. Eu te amo e estou esperando por você. Pierro. Uma noite azul, um forno dourado, cores vermelhas que se podem respirar e comer. Seriam estes os segredos de Pierro? Nessa paisagem gelada, que parece o traje do padeiro, Colombina reflete e hesita. Arlequim dorme na parte de trás da van, sem se preocupar com ela. Em breve terá de colocar novamente o arreio porque machuca seus ombros e peito para puxar o veículo pela estrada congelada.
por quê? Se deseja voltar para casa, o que aprende Alerquim, já que as finas cores ensolaradas que a atraíram já desbotaram? Ela salta para fora da van, reúne seu pequeno pacote e segue em direção à aldeia. Caminha, caminha, caminha. A pequena colombina arquineta, cujo vestido perdeu as cores vivas, sem, no entanto, tornar-se branco. Ela foge pela neve, que faz um suave farfalhar sobre seus pés. Logo vê em sua mente um enxame de palavras começando com F, formando um exército escuro e hostil. Frio, fútil, fraco, faminto, falho, fétido. Prestes a cair, a pobre colombina é felizmente resgatada por um outro conjunto de palavras com F, palavras fraternas, como se enviadas por Pierro. Farinha, festim, fogo, flor, fada, frente. Finalmente chega à aldeia. É alta noite. Tudo dorme sobre a neve. Noite branca? Noite negra? Não, pois aproximando-se de Pierro, Colombina agora tem olhos para ver. A noite é azul, a neve é azul, tão clara quanto o dia, mas não é azul entristecente e tóxico de Prússia que Alecrim tem em seu pote. É o azul luminoso e vivo dos lagos, geleiras e do céu, um azul que cheira bem e que Colombina respira profundamente nos pulmões. Aqui está a fonte presa pelo gelo, a velha igreja, e aqui estão as duas casinhas, frente a frente, a lavanderia de Colombina e a padaria de Pierro. A lavanderia parece escura, como morta, mas a padaria dá sinais de vida. A chaminé fuma, e a janela do porão, da sala, do forno projetam um tênue reflexo dourado sobre a neve na calçada. Pierro certamente disse a verdade quando escreveu que seu forno não era preto, mas dourado. Colombina para, confusa, diante da janela do porão. Gostaria de se agachar diante daquela boca de luz que exala calor e o perfume intoxicante do pão sobre as suas saias, mas não ousa. De repente, a porta se abre. Pierro aparece. Por acaso? Sentiu a chegada de sua amiga? Ou apenas viu seus pés pela janela? Ele estende os braços para ela, mas quando ela está prestes a se lançar neles, ele se afasta com medo e a conduz para dentro da sala de forno. Colombina tem a sensação de estar descendo em um banho de ternura. Que sensação boa! Embora as portas do forno estejam fechadas, as chamas são tão intensas que vazam por todos os tipos de buracos e frestas. Pierro, recolhido em um canto, bebe de seus grandes olhos essa aparição fantástica. Colombina em sua sala de forno, Colombina hipnotizada pelo forno. Espreita-o pelo canto dos olhos e percebe que ele se parece com um pássaro noturno. Esse bom Pierro, mergulhado na sombra, com as grandes dobras brancas de sua camisa e o rosto como uma lua. Ele deveria dizer algo a ela, mas não consegue. As palavras ficam presas na garganta. O tempo passa. Pierro abaixa os olhos para sua tina de massa, onde descansa a grande bola de massa pálida, loira e macia, como Colombina. Durante as 2 horas em que a massa repousou na tina de madeira, o fermento lhe deu vida. O forno está quente. Em breve será a hora de colocar esses pães no forno. Pierro olha para a Colombina. O que ela faz? Exausta pela longa estrada que percorreu, embalada pelo calor suave da cozinha, adormeceu sobre a caixa de farinha em uma posse de delicioso abandono. Lágrimas de ternura surgem no rosto de Pierro, diante de sua amiga, que se refugiou com ele para fugir do inverno rigoroso e de seu amor morto. Alerquim havia pintado um retrato de Colombina Arquineta em seu colorido traje da parede da lavanderia. Pierro tem uma ideia. Vai esculpir uma Colombina Pierrette, à sua maneira, na massa. Põe a trabalhar. Seus olhos vão em volta entre a garota adormecida e o pão que descansa na tina. Suas mãos gostariam, é claro, de acariciar a garota dormindo, mas é quase tão divertido bater e modelar uma Colombina de massa. Quando acha que o seu trabalho está pronto,
Compara-o com o modelo vivo. Naturalmente, a colombina de Marte está ficando um pouco pálida. Rápido para o forno. O forno ruge. Agora há duas colombinas na sala do forno de Pierro. Neste momento, tímidas, batidas na porta despertam a colombina verdadeira. Quem está ali? A única resposta é uma voz cantada, enfraquecida e triste pelo frio e pela noite. Mas Pierro e Colombina reconhecem a voz de Alerquim, o cantor artista. Embora ele já não alcance as notas triunfais do verão, muito longe disso. O que canta esse Alerquim entorpecido? Ele canta uma canção de que se tornaria famosa, mas cujas palavras só podem ser entendidas por aqueles que conhecem nossa história. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, por l'amour de Dieu. Meu amigo Pierrot, empresta-me tua pena para escrever uma palavra. Minha vela se apagou, meu fogo se extinguiu. Abre tua porta, pelo amor de Deus. O pobre Alerquim havia encontrado, caído em seus potes de tinta, o bilhete com o qual Pierrot havia persuadido Colombina a voltar para ele. Assim, esse bom falador pode medir o poder dos escritores, assim como o poder de quem tem um forno no inverno. E ingênuo, pedia a Pierrot que lhe emprestasse sua pena e seu fogo. Será que realmente acreditava ter alguma chance de reconquistar Colombina desse jeito? Pierrot compadece de seu infeliz rival, abre a porta para ele. Um Alerquim desbotado e lamentável corre para o forno, cujas portas continuam a irradiar o calor, com aromas tentadoras. Como é confortável a casa de Pierrot! O garoto padeiro se transfigura com o seu triunfo. Faz floreiros de suas longas mangas esvoaçantes. Teatralmente abre as duas portas do forno. Uma torrente de luz dourada, calor maternal e deliciosos cheiros de pães assados banham os três amigos. E agora, com sua longa pá de madeira, Pierrot retira algo do forno. Algo? Melhor dizendo, alguém. Uma menina com uma costra dourada, crocante e fumegante, que se parece com uma irmã de Colombina. Essa não é mais a plana Colombina Arquineta, de muitas cores, pintada com tintas químicas na fachada da lavanderia. É uma Colombina Pierrette, modelada em pão, com toda a forma da vida, bochechas arredondadas, peito empinado de pombo e seu gracioso pequeno traseiro redondo. Colombina segura a Colombina Pierrette em seus braços, correndo o risco de se queimar. Como sou adorável, como cheiro bem, ela diz. Pierrot e Alerquim observam essa cena extraordinária com fascínio. Colombina deita a Colombina Pierrette sobre a mesa. Com uma ternura gulosa, afasta os dois seios de brioche da Colombina, mergulha seu nariz ávido, as línguas se contorcendo no macio ouro dourado. Venham também, meus amores, provem, comam esta boa Colombina, comam-me. E eles provam. Comem a Colombina quente, de pão macio e derretendo. Olham um para os outros, estão felizes, gostariam de rir. Mas como rir quando as bochechas estão cheias de pães?